Seja bem-vindo a mais uma análise de interfaces. Nesse episódio número 2, a gente vai analisar o aplicativo Tide, que é este aplicativo aqui embaixo, que é um aplicativo de foco da técnica Pomodoro e também tem mais umas outras coisas ali de meditação, de sono e tudo mais. Então, só relembrando a nossa metodologia de análise de interfaces, que eu batizei de análise ativa de 3 etapas, que primeiro a gente vai observar toda a interface, escanear os detalhes dela e tudo mais. Depois a gente vai recolher evidências, ou seja, a gente vai anotar e escrever os detalhes, as coisas que mais chamaram a nossa atenção ao analisar a interface. E, por fim, a gente vai dissecar, a gente vai tentar imitar alguns componentes e copiar eles para a gente aprender como é que eles foram construídos. Então, primeiro de tudo, vamos observar. Eu gravei um vídeo aqui do meu iPhone com a interface do aplicativo para a gente dar uma olhada e eu vou ir fazendo alguns comentários aqui. Então, essa é a tela de abertura do aplicativo. Ele sempre abre com uma frasezinha ali, alguma coisa motivacional e tudo mais, e daí depois ele já traz a home. O aplicativo em si ele é bem simples, como tu pode ver. Não tem muito detalhe, não tem muita coisa. Ele é bem direto ao ponto, assim. Uma coisa que eu gostei muito foram esses cards aqui embaixo, que é basicamente a navegação principal do aplicativo, né? Que são os timers ali que tu vai utilizar e tudo mais. E daí essa é a tela de timer. Ali em cima, esse botãozinho que eu apertei, que ele tá aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar mais um pouco. Esse botão aqui em cima, tu consegue trocar os sons que esse aplicativo vai reproduzir. Deixa eu até tirar aqui, porque eu acho que eu estou com o som ligado. E daí tu tem vários sons diferentes ali, e aqui o botão de configurações, tu pode definir a duração do timer, se vai ter som ou não. Então, ou seja, ele é bem organizado, não tem muitas opções para tu utilizar, o que é algo bom, porque é para ser um aplicativo simples, enfim, isso tem que ser assim. Essa é a tela de opções dele. Uma coisa que eu gosto muito nesse aplicativo é que ele não tem cores sólidas de fundo. Ele sempre usa esse efeito aqui de background blur, que eu vou mostrar como é que faz depois, que eu sei fazer. E todo dia, esse aplicativo, né, ele muda essa imagem de fundo. Hoje tem essas dunas aqui e tal, mas cada dia ele vai colocando umas coisas diferentes. Às vezes ele coloca umas flores e tudo mais. Essa é a tela de timer, que tu pode iniciar ali e tudo mais. Aí essa é a tela de sono. Quando tu clica em começar, aí eu acho que ele faz um negócio bem legal, que ele deixa tudo escuro, assim, né, como se tu realmente estivesse dormindo. Ele estima aqui. Então, dá uma olhada como a interface em si, ela é muito simples e ela vai se adaptando conforme o contexto da atividade que tu está utilizando. Isso é algo bem legal, porque, como tu pode ver, não existe uma cor primária nesse aplicativo. Cada área ali, cada função do app, ela tem uma cor diferente, usa um efeito de imagem diferente, né? Então, não existe uma cor primária, uma cor secundária, não existe um contraste. Sim, existe uma boa adaptação ali de todas as opções. Então, ali tem mais algumas opções e tudo mais. Deixa eu dar uma acelerada aqui para a gente fazer as outras partes. Então, aí ele tem um exercício de respiração também, que eu acho bem bacana. Enfim. Então, é basicamente isso. O aplicativo em si ele é bem simples ali. Se tu arrastar para os lados, né, nessa tela inicial, tu consegue ver os outros dias, as outras frases, as outras imagens que teve ali e tudo mais. Tu até consegue compartilhar isso aqui e tudo mais. São outras opçõezinhas que o app também disponibiliza. Então, vamos lá. Primeiro, agora a gente já observou e agora vamos recolher evidências, né? Eu tirei prints aqui do app. As prints são um pouco diferentes porque são as prints de hoje, então, como tu pode ver, ele já mudou a imagem, né? Ele é bem adaptativo nessa questão de imagens. Então, primeiro vamos dar uma analisada aqui na tipografia. Pelo que eu estou vendo aqui, é uma sans serif e eu acredito que ele não usa nada além de sans serif. Só sans serif no aplicativo e com pequenas variações de peso, pelo que eu vi. Ele usa mais variações de peso do que de tamanhos, pelo que dá para ver aqui. Então é bem simples, uma tipografia. Aí na questão das cores, diferente do Headspace que a gente analisou anteriormente, né, que ele tinha bastante cores, aqui no Tide a cor dele mesmo é para ser, né, esse gradientezinho aqui e tudo mais. Mas na prática, né,
é o mais utilizado, branco e tons de cinza para dar esses efeitos aqui de overlay, né, que eles têm aqui. Então, não existe bem uma paleta de cores aqui, né? Então, como tu pode ver, eles vão adaptando conforme o contexto da tela, né? Então, a gente pode anotar o seguinte, que isso aqui ó, tem um gradiente branco aqui em cima dessa imagem e mais uma outra camada de preto. Então, é mais ou menos um negócio assim ó, que eles criaram. Eles pegaram aqui a tela, eles vieram aqui no gradiente radial, opa, não é radial, é linear. Daí, aqui embaixo é 100% branco, como dá para ver aqui. Ao contrário. Aqui é um 100% branco. E aqui em cima ele vai ficando um cinzinha, um pouquinho de transparência. Ou seja, se eu pegar e jogar isso aqui, ó, aqui em cima, ele fica mais ou menos que nem essa tela. Ó, observar bem. Então, claro que aqui ele está bem mais branco. Né? Vamos tirar um pouco dessa transparência aqui. Conforme eu vou diminuindo, ele vai mais ou menos ficando ali do mesmo jeito. Aqui, um pouquinho mais preto. Então, é mais ou menos essa a ideia que eles utilizam, né? Então, é um gradiente que eles sobrepõem. Nesse caso, em outros casos, como aqui, dá para ver claramente que isso aqui é só quase uma cor sólida em overlay ali em cima da imagem de fundo. Já em outros casos, aqui, ó, esse aqui é um overlay preto com uma transparência também. E já em outros casos, como essa tela de opções, eles estão fazendo um negócio diferente, que é um background blur aqui, que eu já mostro como é que faz isso aqui. Primeiro, vamos terminar de anotar. Questão dos componentes. Os componentes a gente vê que não tem nada muito complexo, aqui eles usam formas geométricas bem arredondadas. Aqui os cardzinhos na navegação principal, esse botão aqui para tu fazer eu acho que a última ação que tu fez, ele guarda aqui nesse botão, e o restante são todos botões não preenchidos, né? Só com o contorno deles, e o restante aqui tudo bem simples. Ou seja, o que a gente pode anotar? Então, todos os componentes eles são bem simples, com bordas arredondadas e outlines. Na tela principal, utilizado esses cardzinhos aqui para a navegação e tu acessar os demais timers do aplicativo. Então, outros detalhes interessantes, né? A gente até pode deixar nessa questão de cores e detalhes aqui, nem precisa ter esses outros detalhes aqui. Então, basicamente isso. Agora, feita a nossa análise aqui, é interessante que a gente faça essa dissecação. E para fazer essa dissecação, eu vou querer fazer duas coisas. Eu vou querer copiar essa tela de timer, que ela é bem simples e bem interessante. Vamos depois, vamos catar uma imagem aleatória na internet para a gente simular esse efeito. Então, vamos colocar aqui. Primeiro, simular a tela de timer. E o segundo, eu quero mostrar como é que faz essa tela aqui de background blur. Então, vamos lá. O 2 vai ser a tela de background blur. Então, primeiro vamos catar uma imagem no Unsplash. Então, eu peguei uma imagem aqui no Unsplash, né? E vamos primeiro construir a base aqui desse timerzinho. Deixa eu só pegar o tamanho. Vou deixar isso aqui um cinzinha bem clarinho, só para a gente deixar mais ou menos... pode ser aqui em preto. Então, a gente tem esses três botões aqui em cima, que eles são extremamente fáceis de fazer, nada muito complexo. A gente pode fazer aqui com a Pen Tool. Agora a gente já tem aqui os três componentes. Vamos trazer esses caras aqui para baixo. Deixar eles branco. Posicionar eles aqui. Aí tem esse círculo grandão aqui, que é mais ou menos, deixa eu ver, mais ou menos isso aqui. Fazer esse stroke aqui, deixa isso aqui em 2. Aí a gente tem 25 ali. Eu vou deixar uma Open Sans aqui, eu acho. Sans. Que seja... Eu acho que a Roboto aqui vai ficar melhorzinho. A Roboto tem. E logo aqui embaixo tem o Music, que é o nome do
barulhinho escolhido. Mais ou menos aqui. Aí aqui embaixo a gente tem o botão ali, que é mais ou menos isso aqui. Beleza, agora resta a gente pegar essa imagem de fundo e colocar aqui. Daí como é que a gente vai fazer? Primeiro vamos jogar essa imagem aqui para trás. Vamos ajustar ela. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos ajustar o tamanho. O bom do Figma é que ele faz o crop sozinho da imagem, né? Ele não distorce ela. Isso é uma coisa bem interessante. Então a gente já tem a imagem aqui, vamos enviar para trás. Então pelo que a gente pode ver aqui, ó, a gente tem um overlay meio que alaranjadinho, né? E meio acinzentado aqui no fundo. Então, aqui tem basicamente um gradiente. A gente pode ter um gradiente linear aqui. Vamos deixar esse cara aqui 60% aqui e 60% aqui. Então, vamos tentar buscar esse laranjinho mais ou menos aqui. Um pouquinho mais assim. Algo assim. E aqui, esse é algo mais escurinho aqui. Assim. Aí agora basta só resta ir ajustando essas cores até encontrar mais ou menos o efeito ali que foi utilizado. Então, vamos dar uma observada bem. E agora aqui. Eu tô achando que aqui tá muito escuro. Opa! Coloquei uma cor a mais aqui. Então é só ir brincando aqui com as cores e com os gradientes. Acabou ficando assim, desse estilo aqui. Então aqui a gente tem 80% de transparência. Né? Dá para mexer aqui. Então, nessa transparência já dá para enxergar bem os componentes ali em cima. E lá embaixo a gente já tem um laranja mais escuro. Aqui. Poderia ser até assim. Uns 60% de transparência, que é o que dá esse efeito aqui mais ou menos que tem nessa tela aqui. Então, como tu pode ver, a imagem ela está bem definida, ela não tem um blur, que é por isso que eu consegui identificar que é um gradiente aqui. Claro que, enfim, pode ser feitas algumas melhorias aqui para melhorar a legibilidade. Vou deixar um pouco mais escuro, né? Mas basicamente é essa a ideia que eles utilizam. E agora no menu de opções, a gente pode pegar aqui essa mesma tela. Vamos só tirar isso aqui, tirar esses botões e vamos deixar só esse cara aqui. E agora, em vez da gente ter esse gradiente aqui, a gente vai pegar e vai criar esse blur. Então, como é que a gente faz esse blur aqui? Eu já meio que deixei ele pronto. Então, basicamente, você vai adicionar esse efeito background blur, que eu deixei mais ou menos em 40, que é o que ficou semelhante aqui à imagem. E tu também vai colocar um fio, né? Dessa vez não é um gradiente, tu vai colocar um preenchimento sólido, mais ou menos nesse tomzinho, nesse tom de laranjinha aqui, e com 60% de transparência. Quando tu combina todos esses elementos, tu consegue criar mais ou menos o efeito ali que foi utilizado naquela tela ali, ó. Deixa eu só ajustar aqui direitinho. Aí. Então, como tu pode ver, o que está acontecendo aqui? O efeito background blur, se eu não deixar com uma transparência, né, a gente não vai conseguir enxergar nada. Então, quando eu deixo com a transparência, ele fica com esse efeito borrado aqui, mas ele mantém a cor de overlay que foi utilizada aqui também, que fica um efeito bem interessante. Daí tu pode vir aqui e colocar várias opções e coisas aqui em cima. Então, colocar um íconezinho aqui. A gente pode escrever esse Focus Options aqui. Não vou me preocupar muito com a tipografia, mas para mostrar que é um efeito interessante para tu dar legibilidade. Então, pode ser até utilizado para essa questão de menu aqui e tudo mais. Fica bem interessante. Uma linha aqui. Então, timer. Esse timer está um pouquinho mais... Vou deixar ele transparente aqui. Então, duration...
Então, é mais ou menos isso aí. Já deu para ter uma noção. Daí a gente poderia vir aqui, colocar uma linha aqui, botar 60%. E a gente já consegue ir replicando aqui, ó, no formato de menu aqui, enfim. Então, fica bem bom de enxergar e tudo mais. Claro que tu sempre vai ter que, se tu vai utilizar uma interface dessa, tu vai estar sempre tendo que observar e ver se as imagens vão estar deixando esses menus e tudo mais de uma maneira bem legível. Como tu pode ver aqui, quando é um negócio mais importante, que nem esse menu aqui do perfil, né? Eles utilizam só esse gradiente azulzinho aqui bem simples, porque acredito eu que tem mais dados para tu ler aqui, tem mais informações, tem mais configurações avançadas e tudo mais, daí eles optam por não utilizar essa imagem aqui. Então, basicamente foi essa a nossa análise do dia, né, da semana, e deu para aprender várias coisas bem interessantes, como não necessariamente a gente precisa utilizar só uma cor sólida, que nem aqui no Headspace, para tu criar uma interface, né? Tu pode utilizar imagens, pode utilizar gradientes, pode utilizar essa técnica aqui de background blur e tudo mais. Então tá aí mais uma maneira diferente de tu pensar numa interface. Enfim, espero que tu tenha gostado dessa análise. Se tu gostou, deixa um comentário, me diz o que tu achou, o que poderia ser melhor, se tu gosta desse formato e qual interface tu gostaria que eu analisasse. Então, eu te vejo na próxima e até mais.